Pessoal, vamos agora ver uma matériazinha bacana que também cai bastante na sua prova, vai cair, tá? Se não cair, você terá de utilizá-lo na sua produção textual, lá na sua redação. Então, são matérias que você tem que aprender, tá? Porque se não cair lá na múltipla escolha, vai cair na sua produção textual, porque você mesmo irá utilizar e não tem para onde correr. Ah, não vou usar? Vai? Não tem jeito não. Colocação pronominal é uma matéria muito importante, até porque aqui nós fizemos uma seleção das matérias que mais são cobradas na banca Selecom. Então, colocação pronominal está aí, você tem que saber. Tudo bem? Acentuação, todas essas que você está vendo aqui são as que sempre caem. Então, bora lá. O que é colocação pronominal? Olha, o próprio nome já fala. É onde colocar o pronome. Em que lugar nós colocaremos o pronome? Vamos começar do início. Quais pronomes, professoras? Esses daqui, tá? Os pronomes pessoais do caso, os pronomes pessoais oblíquos, beleza? Átonos. Os oblíquos, átonos. Mas quem são eles? São esse povo aqui. Todos eles estão aí, tá? O Mete, o Alice, e o plural deles, tá? Singular e plural. Beleza? Lembrando que o si, só que não tem plural, o resto tem plural. Colocar esse povo onde, professora? Que posição em relação a quê? Em relação ao verbo. Então, a gente identifica o verbo e aí nós temos que saber se nós teremos de colocar esses pronomes antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. Tem isso também, tá? Então, quando nós tivermos que colocar esses pronomes antes do verbo, esse fenômeno vai se chamar próclise. Lembra lá de prefixo que vem primeiro? Então, próclise vem de prefixo. Eu estou inventando isso, gente, mas assim, às vezes ajuda. Mesóclise também é fácil, que é quando você vai colocar o pronome no meio, por isso que é mesóclise. Não é mensóclise, não. É meso, viu? Mesóclise. O pronome vai vir no meio do verbo. Vou te provar como é que acontece isso. Vou te mostrar, na verdade. E a ínclise, quando o pronome vier depois do verbo. Simples assim. Então, vamos lá. Vamos conhecer esses fenômenos aí. Mesóclise. Vamos começar pela mais fácil, porque é uma regrinha simples. Você viu que o verbo está no futuro? Preocupe-se, porque ali provavelmente ocorrerá uma mesóclise, tá? Veja bem, todas as vezes que o verbo estiver no futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo, tá? O indicativo é o modo que indica certeza, porque o subjuntivo é o modo da dúvida. Se eu fizesse alguma coisa, quando eu, é dúvida. Agora aqui não, o indicativo é certeza, farei, tornarei, tornará, vai acontecer. Isso que é indicativo, tá bom? Então, todas as vezes que o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo, vai ocorrer a mesóclise. Só não irá ocorrer se aparecer alguma palavrinha que obrigue a próclise, porque a próclise, ela é um fenômeno que ocorre por conta da obrigação. Obrigação. Sempre que ocorrer a próclise vai ser por uma questão de obrigação, porque vai ter uma palavrinha lá que exige o pronome perto dela. Você vai entender isso daqui a pouco. Então, se não existe nada que obrigue a próclise, nós vamos usar o quê? A mesóclise, quando os verbos estiverem no futuro do presente e do pretérito. Por exemplo, emprestar-lhe-ei o que for necessário. Qual é o verbo? Emprestarei. Emprestarei, tá? Eu não posso começar, vocês vão aprender, eu nunca posso começar uma frase com o pronome lhe emprestarei. Não. Professora, então vamos colocar lá no final emprestarei-lhe. Também não. Por quê? Porque está no futuro. Só por isso. Está no futuro, então eu faço o quê? Emprestar-lhe-ei. O que for necessário. Procurar-me-iam. Seria o procurariam mais o me. Não pode ser procurariam-me? Não pode. Por quê? Porque o verbo está no futuro. Só por isso. Aqui está no futuro, procurariam-me. Então, procurar-me-iam. E, gente, isso é bonito demais. Meu Pai eterno, tá?
Use uma mesóclise no seu texto que o seu corretor fica assim, louco por você, doido querendo te encontrar para te dar um beijo, um abraço. Porque ele lê tanto lixo, e aí quando pegar a sua redação, vai estar lá uma mesóclise no final, fechando com chave de ouro, que é a famosa frase de ouro, tá? Que é a última palavrinha, a última frase da sua redação, que eu gosto muito de ensinar os alunos a fecharem, a usarem a mesóclise. E a gente vai chegar lá, tá bom? Agora, olha só, tudo lhe emprestarei. Professora, mas aqui emprestarei também está no futuro. Por que que o verbo, por que que o pronome não está aqui? Ó? Tudo emprestar-lhe-ei. Porque vocês vão aprender daqui a pouco que a palavra tudo, esse pronome indefinido aqui, ele vai atrair o pronome. Ele atrai o pronome. Tá vendo? A próclise. Sempre que ocorre a próclise é por conta de uma obrigação. Porque se tira o pronome, volta a ser mesóclise. Então a próclise, ela só vai ocorrer de forma obrigatória. Todos os casos de próclise serão obrigatórios. Por quê? Sempre vai existir uma palavrinha ali que obriga o pronome a ficar perto dele, tá? Então mesóclise é isso, mais fácil, tranquilinho, viu? Bora lá, olha só. Agora vamos ver a próclise, que é a maioria dos casos, tá? As palavras que têm o sentido negativo, elas atraem o pronome. Então, qualquer palavra que tiver o sentido negativo, de negação, o pronome tem que vir para perto dela. E, consequentemente, vem para antes do verbo. Olha só. Pessoal, não... Olha só, vamos lá. Tem gente que quer ser chique, né? E acaba fazendo feio. Pessoal, não esqueçam-se dos meus conselhos. Não, tá errado isso. Por quê? Porque nós temos aqui uma palavra de sentido negativo que atrai o pronome para perto dela. Então, o correto é pessoal, não se esqueçam dos meus conselhos. Está aqui, ó, coladinho na palavra de sentido negativo. E aqui nós temos o verbo. O pronome está antes ou depois do verbo ou no meio do verbo? Está antes do verbo. Próclise, tá? Nada nos interessa no momento. O que aconteceu aqui? O pronome está atraído pela palavra de sentido negativo, nada. Então, o verbo está aqui e o pronome vem antes do verbo. Ninguém lhe dava importância. O que aconteceu aqui? O pronome também está atraído pela palavra de sentido negativo. Então, essas palavras atraem o pronome. É isso. Bom? Quem mais é que atrai pronome, professora? Os advérbios, tá? Os advérbios atraem os pronomes. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Vamos começar por esse aqui, ó. Amanhã levante-se cedo. Tá errado, porque amanhã é um advérbio. Então, o se é atraído para perto dele. O correto seria o quê? Amanhã se levante cedo. No entanto, essa vírgula aqui, que é opcional, tá? Se eu resolvo colocar essa vírgula aqui, aí é como vírgula é isolamento. A vírgula isola. Então é como se esse amanhã ele ficasse para cada barreira. O se já não é mais atraído por ele. E nem pode vir aqui, ó. Por quê? Porque não se começa frase com pronome oblíquo átono. E depois da vírgula você está começando de novo. Você não pode começar nunca com pronome. Isso aí você vai ter que aprender para usar na sua redação. Porque de vez em quando vai aparecer uma vírgulazinha lá e você vai se lembrar que não pode começar com o pronome oblíquo depois de vírgula. Inclusive nos modelos que eu dou para vocês, vocês podem lá vasculhar, que vocês vão encontrar um monte de vírgula e por isso o pronome vindo depois do verbo. Ênclise, tá? Beleza. Tá aqui. A regrinha tá escrita aí. Outros advérbios, sempre aqui, só, já. Percebam que o pronome sempre vai estar atraído pelo advérbio. Sempre. Porque os advérbios atraem o pronome, tá? Fazendo com que o pronome venha antes do verbo. Professora, não me lembro
Quais são os advérbios? Então, você vai ter que dar uma estudadinha aí, dar uma olhadinha aí para se lembrar. Lembrando que advérbio indica uma circunstância, né? Na língua portuguesa, o advérbio indica uma circunstância. E a função do advérbio será sempre a de adjunto adverbial. Então, falou de advérbio, você está falando de adjunto adverbial, tá? Só que advérbio é a classe morfológica. E adjunto adverbial é a função sintática, é quando a gente trabalha com sintaxe. Adiantando isso aí para vocês, tá bom?